Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da vitória de 6-0 do Flamengo sobre o Juventude. É um jogo muito bom do Flamengo, diria até que perfeito, onde tudo deu certo, desde da saída de bola até as finalizações. O plano tático do Felipe Luiz acho que vai tendo algumas aperfeiçoações que eu vou falar durante o episódio, e os jogadores vão ganhando confiança, o que é fundamental, principalmente na hora de fazer o gol, né? Então o Flamengo entrou com um time que a gente já está se acostumando, algumas alterações, é claro. Léo Ortiz foi preservado, uma sequência muito grande de jogos. Entrou o Danilo, que é um craque. No meio de campo, De La Cruz também foi preservado por questões físicas. Entrou o Alan, fez uma boa partida, né? Aí o resto do time é que a gente já está acostumando. Na ponta esquerda, que às vezes tem algumas alterações, entrou o Michael, o Plata também jogou de um falso 9 ou de centroavante, o Gerson pela direita, mas o Gerson nesse jogo faz uma função tática um pouco diferente do que ele vem fazendo, e achei importante, vou falar também no decorrer do episódio, né? Tivemos a feliz volta do Pedro, então deu tudo certo. Eu acho que a análise desse jogo passa pelos 6 gols, assim. Eu vou falar brevemente dos 6 gols, porque cada gol é construído de uma forma diferente. E isso mostra também uma variedade ofensiva que o Flamengo vem desenvolvendo aí, principalmente em 2025, né? Então começa o jogo, o Flamengo contra todos os jogos até agora. O Flamengo é bastante intenso no início dos jogos, e isso ajuda, né? Quando a gente consegue fazer um gol no início, como foi no caso aí do Juventude. Falta lateral, uma coisa que eu estava reclamando aqui era que o Flamengo não fazia gol de bola parada há algum tempo. O Flamengo tinha 10, 12 escanteios por jogo, e não conseguia nem levar perigo para o adversário. Isso era uma crítica. E nesse jogo conseguiu fazer 2 gols, não foi de escanteio, porém foi de falta lateral, cruzamento lateral. O Flamengo consegue então o seu primeiro gol, uma falta na linha de fundo. O Arrascaeta, que tá ficando no nível técnico, tá conseguindo chegar no seu melhor nível técnico, passa muito pela questão física, que ele tá bem fisicamente, então tecnicamente ele consegue executar tudo que ele quer. Então o Arrascaeta cruza na cabeça do Pulgar, Flamengo 1-0. Esse gol no início ajuda, óbvio, né? Primeiro que o time do Flamengo fica mais tranquilo, já que o nosso jogo é de posse de bola, toca ali, toca aqui, velocidade pela ponta. É um jogo de envolver o adversário através de movimentações e toque de bola. Quando faz esse gol, logo no início, isso dá mais tranquilidade. E o adversário, o Juventude não é nenhum pato morto, tá, gente? Assim, esse 6-0 do Flamengo tem uma importância, lógico, 6-0 é sempre bom, mas o Juventude até então tinha 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota, sendo que a derrota foi pro Botafogo no Rio de Janeiro, por 2-0. Eu vi parte do jogo, foi um jogo duro pro Botafogo, tá? Lógico que o Juventude não vai brigar para ser campeão brasileiro, mas na minha opinião fica na primeira página da tabela, pelo que eu estou vendo até agora do campeonato. Então o Flamengo faz 1-0, aí muda o cenário do que o Juventude pretendia. O Juventude toma 1-0 no Maracanã no início do jogo, vai ter que sair mais. Então isso gera mais espaço para o Flamengo, fica mais fácil o nosso jogo. Então, gol de falta, cruzamento, Pulgar, bola parada, é fundamental. Eu sou um fã de gol de bola parada. Eu acho que faz parte do jogo e facilita, né, a dinâmica.
O segundo gol, aí que eu já vou falar da parte tática do Gerson, que eu achei que teve uma variação importante. Nesse jogo do Juventude ficou bem claro que o Gerson não ficou a maior parte do tempo pela ponta direita, pela meia direita ali, fazendo associações com o Everton. Ele teve mais liberdade para cair para o meio, para flutuar mais pelo meio. Uma questão tática também que ficou bem visível no jogo contra o Grêmio, e acredito que o Michael está jogando por causa disso, é que o Michael consegue ser aquele ponta bem aberto. Então o Michael mais uma vez jogou bem próximo à linha lateral, abrindo a defesa do Juventude, confundindo essa marcação. Quando o Michael abre, o lateral tem que acompanhar o Michael. Então fica um espaço entre o lateral e o zagueiro central. E se um volante do Juventude, no caso, entrar nesse buraco, fizer uma linha de 5, vai sobrar espaço para os nossos meias. Então, o que aconteceu no jogo contra o Grêmio e aconteceu no jogo contra o Juventude? O Michael abre bem na ponta esquerda, abre esse corredor, cria uma incerteza na defesa do Juventude, uma confusão de quem vai ocupar aquele buraco. Então, se esse espaço entre o lateral e o zagueiro central não é ocupado, o Arrascaeta infiltra ali, ou o lateral esquerdo, o Alexandre. Então, tem um espaço para jogar. Se o volante fecha esse buraco, abre espaço no meio de campo do Juventude, que foi aonde o Gerson jogou. Então, várias vezes durante o jogo, a gente viu o Gerson mais centralizado e algumas vezes flutuando pela esquerda também, que era para aproveitar esse espaço. Porque quando o Michael abre, gente, desculpa, eu estou bem gripado, tá? Quando o Michael abre, então cria esses corredores. O Arrascaeta contra o Grêmio aproveitou muito bem, nesse jogo também, só que, acredito, acho, Felipe Luiz viu que teria mais espaço para o Gerson jogar pelo meio. E o Gerson todo mundo viu, inclusive o segundo gol que eu estou falando é assim. O segundo gol é um golaço. Se a gente lembrar da jogada toda, começa lá na lateral direita com Wesley, a bola gira, aí que está a qualidade do zagueiro, né? Faz muita diferença quando o zagueiro consegue dar um passe de primeira, acelerando. Não é um passe difícil nem nada, mas quando o zagueiro consegue dar um passe de primeira, ele quebra a marcação adversária e dá velocidade no jogo. Foi o que aconteceu. O Flamengo girou a bola de primeira, o Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandre achou o Michael. O Michael dá um tapa em diagonal para o meio, que é justamente onde o Gerson está. É esse espaço que eu falei que se cria quando o Flamengo abre a defesa adversária. O Gerson, fazendo a diagonal do meio para a esquerda, dá um passe brilhante, e o Plata, que eu acho que é a melhor finalização do Plata, essa cavadinha. Foi assim contra o Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil, é assim na seleção do Equador, e foi assim no jogo contra o Juventude, uma cavadinha linda, Flamengo 2-0 aos 17 minutos. E merecido, porque era só o Flamengo atacando, né? Então 2-0, o jogo ali tá na nossa mão. E outro ponto importante é que o Flamengo não perdeu o ímpeto. Muitas vezes não. Algumas vezes o Flamengo faz 2-0, né, com outros técnicos, aí vamos descansar com a bola. Era um joguinho que ficava tocando sem objetividade, o adversário achava um gol, pronto, ficava aquele sufoco. Então, achei brilhante o jogo do Flamengo, como todo mundo, porém alguns fatores me chamaram muita atenção. Assim. Um desses fatores, como eu já disse, é o Gerson flutuando mais pelo meio, com mais liberdade, de não ficar só preso na ponta direita. O segundo, esse ímpeto do Flamengo.
fez 2, vão fazer o terceiro, fez 3, vão fazer mais. Então, numa outra falta, foi quase que replay do primeiro gol. Dessa vez o Danilo cabeceou, a Arrascaeta também, no cruzamento brilhante, é um passe. O Flamengo faz 2-0. Então, um ponto importante que eu acho de qualquer técnico é corrigir os erros. Com certeza, o treinador está vendo ali o que precisa melhorar. A diferença de um bom treinador para um treinadorzinho normal é que o bom treinador consegue elevar o jogo do time, consegue melhorar. Então o Flamengo estava com dificuldade de fazer gol de bola parada, fez 2 esse jogo. Né? A questão tática que eu já falei lá, do Michael bem aperto, é uma evolução tática. Percebeu que o Gerson só na ponta direita ali perdia volume de jogo pelo meio. E que está tendo espaço pelo meio. Então é uma evolução tática, méritos do treinador. Então o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo, 2 gols de bola parada, excelente, mais um golaço do Plata, jogo dominado. O sistema defensivo nosso é fortíssimo. O Flamengo é o time que mais finaliza e o que menos sofre finalização. Excelente. Ainda bem, né, que nos últimos jogos o Flamengo também conseguiu fazer gol. Foram 6 nesse jogo. Então acho que a gente está no caminho totalmente certo. O Juventude não conseguiu, pelo que eu estou me lembrando aqui, nenhum ataque perigoso. Não lembro do Rossi fazer uma defesa média. Não lembro de um escanteio ou uma falta lateral perigosa do Juventude. Porque o Flamengo não deu chance. Então o sistema defensivo está muito bem encaixado. O Flamengo volta para o segundo tempo com a mesma vontade que terminou o primeiro. E volta com a mesma vontade. E o Arrascaeta, que a gente fala assim, craque. E o que melhorou muito no time do Flamengo também é a tranquilidade na hora de fazer gol, não se apavorar quando fica cara a cara com o goleiro. Então, Michael faz uma boa jogada, que ele também, o Michael perde o gol, né? Tem dificuldadezinha de fazer o gol. O Michael perde um gol, que o Alexandre dá aquele cruzamento perfeito, um cruzamento rasteiro, tirando do zagueiro e do goleiro. Mas o Michael perde. Mas faz uma boa jogada no gol do Arrascaeta, né? Vem cortando paralelo ao gol, acha o Arrascaeta e o Arrascaeta brilhantemente faz mais um golaço. Domina com a esquerda e bate com a direita, assim. Para mim, o mais impressionante do gol do Arrascaeta é que é na mesma passada. Ele, né, antecipa com o pé esquerdo para dominar na frente do zagueiro, consegue dominar na frente do zagueiro e na mesma passada só tira do goleiro com a perna direita. Então, Flamengo 4-0, golaço do Arrascaeta. Outro tipo de jogada. Então fizemos 2 gols de bola parada, um gol com movimentação rápida, né? Michael acha o Gerson pelo meio, que já acha o Plata com um toquezinho de primeira, o Plata atacando as costas da defesa. O Plata é bom disso, quando ele joga mais centralizado. Atacou as costas da defesa, cavadinha, gol. E um gol do Arrascaeta, que é talento puro, faz parte do jogo. É o que define o jogo, é o talento do jogador. E o Arrascaeta, nesse início de Brasileirão, está sendo o melhor jogador do campeonato. E faz 4-0 o Flamengo. Aí, para mim, vem a melhor parte do jogo, que é a entrada do Pedro, para ganhar ritmo de jogo, para ganhar confiança, né? E eu acho que o Pedro está 7 meses parado. E o cara voltou bem, né? Fisicamente. Está mais forte que no ano passado. Tecnicamente, é claro que ainda falta, porque está sem ritmo de jogo. Mas conseguiu ir bem, fez pivô. Então o Pedro, como eu já venho falando, é peça fundamental nesse time do Felipe Luiz. Faz um gol, outro tipo de gol, cruzamento da linha de fundo, achando o centroavante no segundo pau. O Wesley
que tem uma dificuldade terrível de cruzar, acertou um cruzamento perfeito. Aí que tá também. E um detalhe que chamou atenção nesse gol, que o Wesley cruza e vai abraçar o Felipe Luiz. Com certeza foi o de quê? Treinamento. Felipe Luiz cobrando, treinando, ajudando. Então, mais um fator que o treinador pega e melhora no jogador. O Wesley recebe a bola livre, em velocidade, faz um cruzamento perfeito. O Pedro, atrás do zagueiro, no segundo pau, cabeceia pro chão com firmeza. Flamengo 5-0. Placar justo. E é o que todo mundo fala isso. Se o Flamengo tiver numa noite inspirada, os caras estiverem concentrados ali bem para fazer o gol, vai ser... os jogos serão mais fáceis. Ontem não, né? Quarta-feira foi o exemplo disso. Então, Pedro volta, faz seu gol, importantíssimo. E ainda faz o gol de pênalti, o Pedro. Uma jogada que a bola sobra na área, ele teria a opção de tocar pro Wesley, mas aí que tá a questão da confiança. É importante para tudo, véio. Qualquer profissão você tem que ter confiança. Então o Pedro já estava confiante que fez o gol de cabeça, faz a jogada individual, sofre um pênalti claro e faz o gol de pênalti. No pênalti, o que mais chama a atenção de todo mundo é a explosão física. Que o Pedro bate o pênalti, o goleiro defende e ele chega primeiro na bola. Chega sobrando. E ali dá pra ver como é que o Pedro tá forte. Então, é um ponto assim, pra mim, mais positivo do jogo é o Pedro. Além de tudo que eu falei, né? Os gols de bolas paradas, o Gerson flutuando pelo meio, a defesa, o sistema defensivo perfeito, tudo isso aí. Mas pra mim o mais importante pra gente é o Pedro voltar bem. E como eu disse, acredito que ele passa de 50 gols, já fez 2, faltam 48 para chegar a 50. Acredito que vai bater essa marca aí fácil, se o Flamengo continuar jogando bem, né? Então, gente, o jogo foi isso. Acho que todo mundo viu o domínio que foi o Flamengo, em todos os aspectos, atacando de diferentes formas. Isso aí mata o adversário vai jogar contra o Flamengo. Aí o treinador arma um sistema defensivo lá, uma forma de jogar sem a bola. Aí o Flamengo tem várias formas de jogar, aí quebra. Porque nenhum treinador vai conseguir um sistema defensivo perfeito, sabe? O Flamengo, se tiver ruim pela ponta, tem espaço pelo meio. Se o treinador fechar bastante o meio, vai ter espaço pelas pontas. Aí tem, né, Michael, Cebolinha, o próprio Plata, Bruno Henrique para jogar por ali, Luiz Araújo, o Wesley, que tem velocidade pela direita ali. Aí espero que nos próximos jogos agora, final de semana, contra o freguês do Vasco, espero que o Flamengo possa ir bem também nas bolas paradas. Né? Talvez não vai fazer gol todo o jogo de bola parada, mas levar um perigo e tal. Então, foi um jogo assim que eu acho que pode ser assim, pode ser aquele 6-1 do Flamengo em cima do Goiás lá de 2019. A partir dali, o time engrenou e foi embora. Acredito que a partir desse 6-0, principalmente a confiança na hora de fazer gol, a tranquilidade tenha voltado para esse time. Agora, sobre o jogo, era isso que eu queria falar. Agora, sobre a questão do Maracanã com setores fechados. Eu tenho muita coisa para dizer sobre isso, sabe? Muita coisa. Não vou falar aqui agora porque iria demorar muito. Eu vou gravar um episódio só para falar dessas questões elitistas de mais um presidente do Flamengo. Parece que os presidentes do Flamengo, velho, não sabem o que é a torcida do Flamengo. Assim, é um negócio bizarro, tá? Mas só para... Eu queria deixar aqui um canto da torcida do Flamengo. Nós, flamenguistas, como estamos, quando o Flamengo joga bem, quando o time ganha, quando o Maracanã está lotado, a torcida canta festa na favela. A torcida não canta festa no Leblon, festa em São Conrado, em Ipanema. É festa na favela. Então, essa música representa
O que nós somos, velho? A torcida do Flamengo é do povo, velho. Então, o presidente atual, o BAP, prefere ter setor de arquibancada fechado do que abaixar o preço do ingresso. É não entender o que é o Flamengo. Mas eu vou falar disso num episódio especial, porque aí quem quiser ouvir, porque muita gente não gosta dessa questão, né, de política do Flamengo, de presidente, tudo bem. Então eu vou gravar um episódio só sobre isso, assim que eu melhorar da gripe. Valeu, pessoal, saudações rubro-negras, abraço.